Professor, qual é a diferença entre uma análise sintática e uma análise morfológica? Em uma análise morfológica, nós analisamos o papel de cada palavra dentro de um contexto linguístico para enquadrar a palavra em sua classe gramatical, que pode ser substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção ou interjeição. Já em uma análise sintática, nós examinamos o papel de cada pedaço da oração, chamado termo oracional, em relação a outro pedaço da oração. E assim nós chegamos às funções sintáticas dos termos da oração, que pode ser a função de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, vocativo e por aí vai. Vamos fazer a análise morfológica desta frase. Meus alunos receberam ótimas notas. Primeira coisa a observar, a palavra meus acompanha a palavra alunos para indicar que os seres nomeados por esta palavra pertencem à primeira pessoa, a pessoa que fala. Logo, esta palavra, já que indica a posse de alguém em relação a uma pessoa do discurso, é chamada de pronome. Neste caso, um pronome possessivo. A palavra alunos, por outro lado, serve para nomear seres. Portanto, aluno é enquadrada na classe dos substantivos. Receberam é uma palavra que indica uma ação e foi flexionada, conjugada, para indicar que esta ação já aconteceu. Esta palavra, portanto, pertence à classe gramatical dos verbos. E aqui no final, entre as palavras ótimas e notas, a que serve para dar nome é a palavra notas. E por isso ela pertence à classe gramatical dos substantivos. Ao passo que ótimas caracteriza o substantivo e, por isso, entra na classe gramatical dos adjetivos. Isto é análise morfológica. Nós identificamos o papel de cada palavra na construção do contexto linguístico para dizer a que classe gramatical elas pertencem. Porém, na análise sintática, nós avaliamos o papel de cada pedaço da oração em relação a outro pedaço da oração, iniciando a análise sintática sempre pelo verbo, que já identificamos na análise morfológica. Achado o verbo, nós perguntamos: quem recebeu ótimas notas? A resposta é meus alunos. Assim, fazemos uma linha imaginária para reconhecer uma parte da oração sobre a qual dizemos alguma coisa, que é o sujeito, e outra parte da oração que declara a informação sobre o sujeito, que é chamada de predicado. Observe que o sujeito é formado por duas palavras, um pronome possessivo e um substantivo. Destas palavras, qual é a mais importante que dá nome aos seres sobre os quais recai a declaração do predicado? É a palavra alunos. Esta palavra mais importante do sujeito desempenha o papel de núcleo do sujeito. Se o sujeito é constituído por um único núcleo, ele é chamado de sujeito simples. Por outro lado, o pronome possessivo, que acompanha um nome que funciona como núcleo de um termo da oração, funciona como um adjunto adnominal. Portanto, nós temos aqui um sujeito constituído por um núcleo e por um adjunto adnominal. Observe agora o predicado. Se eu dissesse para vocês apenas, meus alunos receberam, vocês perguntariam, seus alunos receberam o quê? Isso indica que este verbo precisa de um complemento, e por isso ele é chamado sintaticamente de verbo transitivo. Mais ainda, quem recebe, recebe algo. O verbo pede o complemento sem preposição, e por isso ele é chamado de verbo transitivo direto. Sendo o verbo transitivo direto, ele tem um complemento verbal obrigatório, que é o objeto direto. Assim vocês perguntam, meus alunos receberam o quê? Meus alunos receberam ótimas notas. Este pedaço da oração, em relação ao verbo transitivo direto, funciona como um objeto direto, que é o complemento do verbo transitivo direto. Mais ainda, observe que o objeto direto tem duas palavras. Qual é a mais importante? Que dá nome àquilo que meus alunos receberam. É a palavra notas, o substantivo. Esta palavra mais importante do objeto direto funciona como núcleo do objeto direto. Ao passo que o adjetivo, que acompanha um nome, que funciona como núcleo de um termo da oração, funcionará como um adjunto
A de nominal. É isto que nós chamamos de análise sintática. Uma análise em que nós definimos o papel sintático de cada termo da oração, cada pedaço da oração, em relação a outro termo oracional.